Olá, paz que excede entendimento. Hoje eu li sobre uma história de quadros que disputavam participaram de um determinado concurso para ver qual seria premiado como a melhor representação de paz. E o curioso é que os dois quadros finalistas pareciam muito opostos. Um quadro trazia um, como um parque, um lugar gramado, um dia ensolarado, lindas nuvens no céu, muita gente brincando, famílias, crianças. Ah, um quadro realmente de calmaria, tranquilidade, alegria. Mas de outro lado, tinha um quadro escuro, sombrio, um mar agitadíssimo, muitas tempestades, algumas rochas, né, aparentes ali em meio às águas. E numa dessas rochas tinha uma fenda, e nessa fenda tinha uma ave, um pássaro, descansando. E talvez a grande surpresa para a maioria é que dentre esses dois quadros finalistas, o que ganhou como melhor representação de paz foi exatamente o quadro aparentemente sombrio, né, e turbulento, porque aquela ave encontrou paz em meio à tribulação. Esse seguramente é um dos, se não o maior desafio do ser humano, é não depender do contexto. Mas a palavra de Deus em Filipenses 4, versículo 7 diz: "E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus." O que a palavra quer dizer com isso? A paz que excede o entendimento. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, está além da explicação ou da justificativa humana. O que Deus quer desenvolver em nós é exatamente a paz representada nesse quadro. Independente do que aconteça à nossa volta, Ele espera de nós paz. Ele quer que a gente acalme primeiro as coisas dentro de nós. E então, isso pode ser repercutido ou exalado fora, né? Uma vez que nós temos paz interna, a gente projeta paz externamente. E a gente pode mudar o meio. Se a gente olhar em muitas histórias bíblicas, José, por exemplo, do Egito, imagine quantas injustiças ele não sofreu. Ser jogado num buraco pelos irmãos, ser vendido, ter sido feito escravo, mesmo enquanto escravo prosperar, fazer o melhor que poderia, ao ponto de ser invejado, desejado e até injustiçado e vai para a prisão. E na prisão, sendo a última fase ali antes da mudança de vida de José, acontece algo muito curioso e que Deus fala muito comigo através disso também. José começa a interpretar sonhos e interpreta do padeiro e do copeiro, né? Um para ser morto, o outro para ser liberto. E ele fala para o copeiro: quando você for liberto, lembra de mim. O detalhe é que o copeiro se esquece dele e José continua na prisão. E quando então José é liberto, José é convidado para interpretar o sonho de Faraó, e aquilo faz dele o maior governador do Egito. Ele interpreta numa hora específica, sobre um sonho específico que requer um administrador, e ele já ganha aquele cargo. O detalhe que me faz entender claramente o porquê de José não ter sido liberto antes é que se o copeiro lembrasse de José e citasse ele, possivelmente ele seria liberto ou absolvido, mas a vaga que estava disponível era apenas de padeiro. Às vezes, antecipar a liberdade das nossas prisões não vai nos levar
para o cargo que Deus quer que nós alcancemos. Ele quer que nós tenhamos governo, Ele quer que nós tenhamos destaque, Ele quer que nós façamos coisas grandiosas e com excelência. Mas para isso, às vezes o tempo de prisão é inevitável e não pode ser abreviado. Mas que, estando ainda na prisão, tenhamos paz, que a gente possa encontrar e viver a paz que excede todo entendimento e que independe do contexto. Porque quando Deus age em nosso favor, Ele nos tira de uma prisão suja, escassa, limitada, tira-nos de um lugar escuro, de um lugar de esquecimento, de um lugar de ausência, para um lugar de fartura, um lugar de poder, um lugar de autoridade. E enquanto ele construía e forjava ali caráter e disciplina em José, enquanto ele trabalhava as emoções e a mente de José, tinha um contexto pronto esperando ele. Eu fico imaginando o dia que José saiu da prisão. Não houve um processo gradativo de conquistas e construções, não. Ele saiu do absoluto pavor, que é o cenário de prisão, já para o posto de governador. Melhores roupas, melhores comidas, melhores casas, melhores condições, tudo. Deus primeiro estava criando paz interna para depois projetar isso. Então que a gente possa refletir sobre essa história e saber que, por mais absurdo que pareça, aquele quadro que mais representava paz é a realidade de muitos e que ainda não conseguem ter paz. Pense sobre isso. Tem pessoas que estão num cenário ideal, num contexto perfeito, aparentemente perfeito, mas não conseguem ter paz ali. Se a gente trouxer o cenário de guerra mesmo, existem ex-combatentes, existem oficiais que serviram exércitos que têm tantos traumas que mesmo quando voltam para suas casas, vivem eternamente a guerra, porque na mente e no coração nunca acalmou ou nunca acabou aquela guerra. Sempre vive o medo de retomar, de acontecer de novo, de alguém chegar na sua casa, enfim. Aquela pessoa está num contexto de paz. É como se ela habitasse aquele primeiro quadro. Dia ensolarado, famílias, crianças, campo, mas não consegue desfrutar, porque não há paz. Em contrapartida, tem outros que estão rigorosamente no meio de um campo de batalha, mas conseguem ter paz. Sabe que treinou o suficiente, ou que ali vai aprender algumas novas táticas, crê que tem um Deus que livra, que vai voltar e viver dias melhores. Essa pessoa no meio do campo de batalha está vivendo melhor do que aquela outra que já saiu e já venceu. Exatamente por conta da paz interior. Então que a gente possa desfrutar, acima de tudo, o maior desejo ou a melhor coisa que o ser humano pode acessar é a paz que excede todo entendimento, porque em qualquer contexto saberemos desfrutar do melhor. Deus abençoe seu dia.